Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou corrigir duas questões da prova do perito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, duas questões aí do ano de 2003, em que nós vamos aí desenvolver alguns pontos da matéria, tudo bem? Então, pessoal, se liga nesse vídeo aí que ele vai ser show para vocês aprenderem alguns pontos aí da matéria de física comigo, beleza? Então vamos lá, pessoal, chega de papo e vamos para a questão. Eu tenho as questões 41 e 47 desse certame aí de 2003, a prova para perito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A questão 41 diz assim: um veículo fura um bloqueio policial colocado no quilômetro zero de uma rodovia, a uma velocidade média de 30 metros por segundo. Quando a viatura da Polícia Civil arrancou para a perseguição, o evasor já tinha percorrido 675 metros. O carro policial emparelha com o fugitivo 2.025 metros após ter arrancado. Considerando que durante todo o evento o veículo fugitivo manteve velocidade média constante e o carro policial a aceleração média constante, qual o módulo da aceleração média mantida pela viatura durante a perseguição? Pessoal, primeiro ponto aqui que você deve entender é não confundir velocidade com aceleração. Aceleração é a grandeza responsável pela variação da velocidade, seja sentido, módulo ou direção, ou seja, se modifica da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, modifica se é horizontal, vertical, diagonal, ou modifica na questão de valor, tudo bem? Então, eu tenho duas situações. Um veículo que se desloca de maneira retilínea uniforme e outro veículo que se desloca de maneira retilínea uniformemente variada, tá? Pessoal, entendam o seguinte, essa é uma questão que está pedindo para você utilizar as ideias de posição, tá? Se você utilizar a ideia de posição aqui, de equação, né, horária da física, você a desenvolve melhor do que simplesmente tentar pensar, raciocinar demais, aquela coisa toda, você vai cair no buraco. Então, a melhor maneira aqui é você fazer o quê? É você modelar uma equação horária para um veículo, modelar outra equação horária para o outro veículo e vamos lá que eu vou te explicar como é que funciona. Pessoal, primeiramente, vamos modelar a equação horária ou a equação de posição. Felipe, mas o que é posição, velho? O que é equação de posição? Pessoal, posição ou equação de posição é basicamente uma função que define a posição do móvel em qualquer ponto da trajetória de acordo com a passagem do tempo. Felipe, você falou grego. Pessoal, é o seguinte, é para você determinar a partir de uma equação matemática em que posição, em que ponto da rodovia ou de qualquer ponto ali que aquele veículo está. E eu tenho duas situações. Eu tenho a situação em que eu tenho um veículo com velocidade constante, respeita a uma função específica, e outro que eu tenho uma velocidade variável, que respeita uma outra equação específica. Pessoal, se liga no papo. Quando eu tenho variação, quando eu tenho velocidade constante, eu tenho apenas uma coisa fazendo variar a posição. Tá? Apenas uma coisa faz variar a posição, que é basicamente a velocidade. Então, beleza, o tempo passa e tal, mas é a velocidade que vai fazendo você variar aquela posição. Já no caso de um movimento acelerado, eu tenho a aceleração fazendo variar a velocidade e a velocidade fazendo variar a posição. Então, percebam uma coisa, quando o movimento é constante, uma grandeza só é responsável por você estar ali aumentando a posição. Já na variada, eu tenho duas grandezas variando. Então, olha só o que acontece, pessoal. No caso da posição, quando o movimento é uniforme, eu tenho aí só velocidade. Então, é uma grandeza fundamentalmente de primeiro grau. E no caso da variada, é uma grandeza de segundo grau. É uma equação de segundo grau. Tudo bem? A grosso modo, tá, pessoal? Porque tem muito mais coisa atrás disso, mas aqui é papo rápido, é só para a gente fazer a questão mesmo, ok? Então, quando eu falo de posição
no movimento uniforme, eu respeito a função do sorvete, que é o quê? S é igual a SO mais V vezes T. Então, isso aqui, pessoal, é quando eu tenho um movimento uniforme. Show de bola? Isso aqui é quando eu tenho um movimento uniforme. Já para movimentos variados, ok? Eu tenho sou sofredor, vou trabalhar até 22. Beleza? Então, eu sou sofredor, vou trabalhar até 22. Essa é a equação de posição para o movimento variado. Show de bola? Mas, Felipe, cara, que doideira é essa, meu? Que viagem doida é essa, pessoal? Porque é o seguinte, posição de um móvel é definido basicamente por a sua posição inicial mais a distância que ele percorre. E aí, se você lembra lá do movimento uniforme, como é que a gente calcula distância e movimento uniforme? Deus vê tudo. Velocidade vezes tempo. Olha só o que aparece aqui para a gente, velocidade vezes tempo. E lá no movimento uniformemente variado, é o diabo V também, mais meio atrapalhado. Então, é por isso que aparece esse trambolho de fórmula aí na sua tela, beleza? Então, pessoal, VOT mais AT quadrado sobre 2 é a equação de distância no movimento variado. É por isso que a gente tem isso daqui. Show de bola? Legal? Facinho? Com certeza. Então, pessoal, vamos lá resolver a questão. Eu tenho aqui que entender, antes de mais nada, então você entendeu aqui que é posição? Então, fechou. Só que antes de mais nada, pessoal, eu preciso entender também e modular essas funções. Preciso colocar, cara, falar, olha, eu preciso modular esse negócio aqui. E aí, como é que eu faço isso, Felipe? Vamos lá que eu vou te explicar, filho. É o seguinte, no caso dos veículos, olha o que acontece. O infrator, nego do mal e tal, ele sai, ele passa na frente da viatura e ele anda 675 metros até essa viatura aqui iniciar o movimento. Então, quando é que começa a valer mesmo essa perseguição, pessoal? Quando a Polícia Civil corre atrás do cara. Então, a posição inicial da viatura é 0, mas a posição inicial do camarada é 675, ele já está lá na frente. Sacaram a ideia? Então, eu já vou montar, inclusive, a minha equação de posição para o infrator, que é o quê? Posição inicial, 675 metros, mais velocidade do bichão. Ele falou para mim que a velocidade, que a velocidade média é 30, tá? Vezes o tempo que a gente tem uma incógnita que vai variando, beleza? Essa é a equação de posição do veículo com velocidade constante. Tranquilão? Show de bola? Beleza, pessoal. Tranquilo? Agora tem um detalhe. Tá? Para que eu consiga alcançar esse veículo, galera, para que eu consiga alcançar esse veículo aí, tá? Eu vou ter que usar a equação de posição para o MRUV, né? No caso do policial do polícia civil lá. Qual que é a posição que ele parte? Do 0. Mas qual que é a velocidade inicial dele, galera? 0 também. Então, é SO mais VOT, mais qual que é a aceleração do bichão? Não tenho ideia. Qual que é o tempo que se passa? Também não tenho ideia. Então, pessoal, a função do veículo da polícia vai ser o quê? AT quadrado sobre 2. Show de bola? Ô, turma, aí tem um detalhe. Quanto de distância que o policial tem que andar para alcançar o cara mesmo? 2.025 metros. Show de bola? Vocês concordam comigo que se eu andar 2.025 metros, eu vou alcançar o cara? Correto. Então, a posição final em relação a esse cara aqui tem que ser qual? 225 metros. E em relação, inclusive, a esse daqui, porque a posição inicial de todo mundo, é esse 0 aqui quando começou a perseguição. Então, a posição final dos 2.025 metros é ela que eu vou colocar aqui nesse camarada. Sabe por quê? Porque, pessoal, se eu coloco essa posição final ali no lugar do S, eu vou encontrar quanto tempo se passou de perseguição e eu consigo, inclusive, encontrar qual vai ser a minha aceleração desse movimento aí. Então, disposto disso, pessoal, com isso daí,
tá? Com essa paradinha aí, eu vou descobrir o tempo de perseguição e eu consigo saber, inclusive, qual é a aceleração desse meu movimento aí. Show de bola? Tranquilinho? Então, vamos lá. Pessoal, vamos jogar o 2025 aqui no lugar desse cara aqui, tá? Para a gente dar início aí logo a esse trem, tá? Então, bora lá, pessoal. 2025, tá? É igual a 675 mais 30t, tá? Passo 675 para lá, subtraindo, eu vou ter 2025 menos 675, que é igual a 30t. Beleza? 2025. Aí eu vou, obviamente, na calculadora, porque, né, velho, ninguém é de ferro. Então, ó, 2025 menos 675, 1.350, tá? Então, eu vou ter 1.350, que é igual a 30t. Corto esse zero com esse zero aqui, aí fica 135 dividido por 3. E aí eu tenho 45 segundos de perseguição. Pessoal, então, eu vou ter aí 45 segundos de perseguição. Tá? Então, esse é o tempo que a viatura policial vai demorar para sair daqui e alcançar o cara. Aí você deve estar se perguntando assim, Felipe, mas esse é o tempo que o cara consegue atingir lá 2025. Não é o tempo que a polícia demora para alcançar. É sim, pessoal. Você sabe por quê? Porque quando o cara estava no 675, o policial já saiu desbestado atrás do cara. Então, esse tempo, ele contempla isso, o movimento do policial até alcançar o carro. Eles vão se encontrar, pessoal, ou seja, o policial vai interceptar o veículo infrator na posição 2025. Então, se eu souber quanto tempo o veículo vai gastar para isso, eu consigo saber o ponto de encontro, inclusive o tempo de perseguição. Aí você deve estar me perguntando, mas Felipe, para que, né, que eu preciso saber essa parada? É porque, pessoal, o exercício quer aceleração. Eu até sei qual é a posição final, é 2025, mas olha só, isso não resolve minha vida, porque a posição final que o carro policial tem que chegar é 2025. Mas em quanto tempo? E qual é a aceleração? Esse é meu problema. Eu tenho duas incógnitas para resolver uma. Então, pessoal, antes eu tive que achar o tempo para jogar aqui para conseguir achar a aceleração. Agora, disposto disso, aí fechou com 10. Eu consigo achar a aceleração facinho. Vamos ver? Pessoal, lembram que essa é a equação de posição do nosso querido camarada policial? Pois é, então vamos jogar aqui para a gente conseguir encontrar qual é a aceleração. Então, qual que é a posição final? É a posição, modo de aceleração média mantida pela viatura durante a perseguição. A perseguição finaliza quando? 2025. Inicia quando? No zero. Então, vamos lá. Posição final, 2025, tá? Aceleração, não tem ideia. Tempo, 45 ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Multiplico cruzado, e aí é obviamente que eu vou utilizar a nossa querida amiga calculadora. Então, vamos lá. 2025 vezes 2 dá 4.050, tá? 4.050 dividido por 45 ao quadrado, pessoal, dá exatamente o quê? Dá exatamente 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Essa é a aceleração do nosso querido policial civil aí que perseguiu esse infrator, é a polícia civil aí correndo atrás do camarada, beleza? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Show? Então, essa é a questão 41 desse certame, beleza? Pessoal, dúvidas, questionamentos, crítica, para me xingar também, se quiser xingar, pode xingar aí nos comentários, estou à disposição de todos vocês, beleza? É isso aí, galera. Vamos lá. Próxima questão. Cara, próxima questão é show de bola, velho. Próxima questão é fera demais. É fera, mas é fera de com força. Galera, próxima questão, 47, fala de pêndulo balístico. Aí você fica assim, cara, o que é pêndulo balístico, velho?
nunca vi isso na minha vida. Realmente, pessoal, isso não é comum não, velho. Mas pêndulo balístico é um negócio mais ou menos assim, ó. Eu tenho um bloco aqui, show de bola, e esse bloco ele vai ser perfurado por um projétil, uma bala de revólver, uma bala mesmo. Então, você vai perfurar esse bloco aqui com uma bala e esse sistema ele vai se deslocar até uma altura H. E aí, a partir dessa altura H e a partir desse movimento, galera, você consegue descobrir qual foi a velocidade que o projétil foi lançado, qual é o tipo de projétil. Cara, você consegue determinar a massa do projétil, você consegue determinar uma porrada de coisa aqui, beleza? Então, ó, o que é o pêndulo balístico? É uma massa presa a duas cordas que ela vai se movimentar e vai atingir uma altura H máxima lá, beleza? Então, se liga na questão. O pêndulo balístico é usado para medir a velocidade de projéteis. Falei. Consiste em um bloco de madeira de massa M suspenso verticalmente por duas cordas. Quando recebe o impacto de uma bala que penetra na massa de madeira, o pêndulo oscila até uma altura H, registrando-a. Um projétil, aqui começa a diversão. Um projétil de massa 1 vezes 10 a menos 2 quilos e velocidade 25 vezes 10 a 2 quilos, colide e penetra no bloco de massa 1 quilo de um pêndulo, tá? Pessoal, se liga. Projétil de massa 0,01 quilos. Ô, Felipe, mas ele me deu aqui, cara, em potência de 10. Mas eu já transformei, tá? Ele vai penetrar num bloco de 1 quilo, tá? E ele sai da arma lá e tal, e entra no bloco aqui nessa velocidade. Mas, pessoal, cuidado. Ele vai aqui, ó, no limite dos dois, chegar com essa velocidade. Obviamente, quando ele for perfurando ali, essa velocidade vai reduzindo. Tudo bem? Aí você pensa assim, mas, Felipe, por que isso acontece? Por que reduz? Pessoal, isso aqui é um exemplo clássico de colisão inelástica, em que eu tive uma deformação dos objetos. O projétil perfurou, velho, o bloco. Eu tive uma deformação. Então, eu tenho uma dissipação da energia mecânica. Meu Deus, Felipe, você falou grego. Pessoal, é de boa. É só você lembrar que energia mecânica... O que é energia mecânica, Felipe? É a energia cinética somada à energia potencial gravitacional somada à energia potencial elástica. A soma dessas três energias me dá a energia mecânica. E se eu tenho uma energia fora desse sistema, eu chamo de sistema dissipativo. Ou seja, eu perdi, entre aspas, energia. Por que entre aspas? Porque, pessoal, energia não se perde, não se cria, apenas se transforma. Show de bola? Então, eu tive uma transformação fora desse sistema aí ciclado. Porque aqui, galera, qual que é o comum? É C em EPG, é C em EPE, EPE em EC, EPG em EC, EC em EPG, EC em elástico. Então, fica bagunça, é uma zona isso daqui. Mas quando eu dissipo em calor, som, luz, essas outras formas de energia que não contemplam a energia mecânica, eu chamo de sistema dissipativo, tá? E todas as vezes que eu tenho uma colisão inelástica que gerou deformação, que gerou problema lá e tal, essas coisas todas, eu vou ter uma colisão que vai ter uma dissipação de energia, beleza? Então, você entendeu o que é sistema dissipativo? Show de bola. Aí a questão pergunta assim, pode-se dizer que do total de energia cinética do projétil, imediatamente após o impacto, restará, ele quer saber o seguinte, quanto daquela energia que o projétil tinha antes vai restar para o sistema agora? E aí você pergunta, pô, Felipe, mas e aí, velho? Como é que eu vou fazer essa questão? Vou te mostrar agora. Galera, é o seguinte, caso clássico de colisões. E nesses casos de colisões, você tem que ter em mente o seguinte, qualquer um deles, ó, presta atenção aqui, meu filho, qualquer um deles tem uma camarada chamada quantidade de movimento, que é m vezes a velocidade, que ela é, na verdade, conservada em qualquer tipo de colisões. Então, se eu tenho uma colisão elástica, conserva a quantidade de movimento. Se eu tenho uma colisão inelástica, conserva a quantidade de movimento. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal?
que a quantidade de movimento do sistema antes vai ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. O que não se conserva é a energia cinética. Atenção. Conserva a quantidade de movimento? Conserva. Conserva energia em colisões inelásticas? Jamais. E é por isso que a gente vai se ligar numa parada. O que é quantidade de movimento, Felipe? Pessoal, tem a ver basicamente com a ação e reação envolvendo a massa. A gente não vai entrar na questão teórica disso aqui, porque não vai precisar para a questão. Mas é basicamente o seguinte. Pensa em você em cima de um skate, tá? Você faz igual o Bart Simpson, pega um extintor de incêndio e aciona ele para trás. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai para frente. Só que dependendo da massa que você joga para trás, você vai mais à frente do que você iria se você simplesmente jogasse uma massa pequena. É basicamente isso que é a quantidade de movimento, tá? Mas eu tenho que entender é que a quantidade de movimento total antes é igual à quantidade de movimento total depois. E aí você me pergunta, qual que é a quantidade de movimento total, Felipe? Não sei fazer isso não. Sabe sim. Pessoal, quantidade de movimento total, é o quê? É a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco de massa em emisão. Vocês concordam comigo que são os dois que fazem parte do sistema? Pois é. Então, se a quantidade de movimento total, aliás, são os dois que fazem parte do sistema, a quantidade de movimento total depende dos dois. Então, olha só o que eu vou fazer. Quantidade de movimento total do sistema antes da colisão vai ser o quê? Massa do projétil vezes a velocidade do projétil mais a massa do emisão, do blocão, vezes a velocidade do blocão. Isso antes e depois, tá? Tem uma conta para antes, tem uma conta para depois. Pessoal, antes, isso aqui dá zero. Ah, Felipe, mas por quê? Porque, pessoal, o pêndulo balístico está parado, então antes é zero. Então, eu já sei que a quantidade de movimento total do meu sistema antes vai ser o quê? Massa do projétil, que é 0,01, vezes a velocidade do projétil, que é o quê? 250 metros por segundo. Pessoal, isso aqui me dá quanto? Me dá 2,5 kg vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão. Vocês lembram o que eu falei com vocês? Quantidade de movimento se conserva. Então, ela antes do movimento, ela vai ser da colisão, ela vai ser igual depois da colisão. Então, galera, depois da colisão, vai continuar sendo 2,5. A diferença é que agora o bloco lá do pêndulo balístico recebeu a bala. Então, a massa agora vai ser o quê? A soma do projétil com a do bloco. Então, eu continuo tendo 2,5 de quantidade de movimento, só que agora, ao invés de ter uma massa, eu tenho duas. Então, pessoal, quantidade de movimento total. Aí você fala assim, mas Felipe, por que você está fazendo essa zorra toda? Pessoal, o que o exercício pediu? Energia cinética antes da colisão e depois, para comparar o percentual. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber a energia cinética do bloco antes, do projétil antes, e saber a energia cinética do sistema depois da colisão para comparar os valores e fazer a porcentagem. Então, olha, se liga na complexidade da questão. Tenho que saber a velocidade antes, para saber a energia cinética do projétil antes e comparar com a energia cinética do projétil depois da colisão. Show de bola? Então, vamos lá. Pessoal, quantidade de movimento do sistema depois da colisão vai ser 2,5, mas agora é o quê? É a massa do projétil mais a massa em emisão vezes a velocidade dos dois. Show de bola? Então, ó, quantidade de movimento do antes, aliás, do sistema, 2,5. Massa dos dois, 1,01, que eu estou somando agora, vezes a velocidade. Pessoal, como aqui a gente tem uma distância muito grande, eu vou arredondar 1,01 para 1, tá? Então, ó, tira esse cara daqui. E outra, eu tenho o 0,5 aqui e o 0,0, então tira, tá? Beleza? Então, a velocidade vai ser de quanto? 2,5 metros por segundo. Essa, pessoal, é a velocidade agora do projétil e do blocão aí de massa em emisão.
Então, essa é a velocidade do sistema agora. Antes era quanto? Era 250, agora é 2,5. O que você vai fazer agora, Felipe? Agora é que são elas. Eu preciso calcular a energia cinética do projétil antes e eu preciso calcular a energia cinética dos dois depois. Felipe, mas o exercício pede só a quantidade, a energia perdida do projétil. Se liga aqui, galera. Pode-se dizer que do total de energia cinética do projétil, imediatamente após o impacto, restará... E aí, galera, quanto que restará da energia cinética que o projétil tinha antes? É isso que ele quer saber. Então, ele quer saber o seguinte, do que tinha antes, o que vai sobrar depois? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, é o cálculo disso, tá? Pessoal, a energia cinética do projétil, aliás, do projétil antes, era o quê? Era a massa dele, que era 1 vezes 10 a menos 2 quilos, vezes a velocidade dele antes, que era o quê? Era 250 ao quadrado. Todo mundo dividido por 2, tá? Pessoal, no final das contas, esse resultado aqui vai dar mais ou menos, aproximadamente, tá? Aproximadamente 312,5. Essa é a energia cinética do projétil antes, tá? Agora, vou calcular a energia cinética que sobrou. Só que, pessoal, notem que a energia cinética que sobrou agora, ela faz o conjunto se movimentar. Não é mais só o projétil. Então, para a massa, lembrando, eu falei, mas como é que você fez essa fórmula aí, velho? É porque a energia cinética, pessoal, é m vezes v ao quadrado sobre 2. Então, agora, a massa a ser utilizada não é só a massa do projétil, é a massa do projétil mais do bloco, porque os dois estão em movimento. Então, vou ter o quê? 1,01 de massa, vezes a velocidade dos dois agora junto, que é 2,5 ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Esse resultado aqui, pessoal, vai dar mais ou menos, tá? Me corrija se estiver errado aí depois nos comentários, vai dar mais ou menos 3,15 joules. Olha aí, galera, quanto que o projétil tinha antes e quanto que restou para o movimento do sistema. 3,15. Não precisa ser muito esperto em matemática para fazer essa conta aqui, não, né, Rafa? Não. Então, olha só, eu vou ter 3,15 dividido por 312,5 joules. Pessoal, isso aqui vai dar quantos por cento? Aproximadamente vai dar 0,01, que é aproximadamente 1% da energia que tinha antes. Então, pessoal, pode-se dizer que do total de energia cinética do projétil imediatamente após o impacto, restará exatamente 1%. Beleza? Questão boa, né, pessoal? Então, ó, questão excelente. E quis saber aí qual que vai ser, o que vai restar do projétil, beleza? Pessoal, então essa é a questão, tá? São as duas questões aí do ano de 2003. Vou continuar resolvendo aqui no YouTube essas outras questões aí do concurso da Polícia Civil. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal, Instagram também está aqui no comentário desse vídeo. E o meu curso está aí, tá, galera? Então, se caso você precisa fazer um curso, cara, você fala, não, cara, tem que fazer um curso porque eu não consigo entender física, estou à disposição de vocês, tá? Estou, então, montando o curso, estou aprendendo junto com vocês, então, toda dica é válida, tudo aquilo que vocês puderem falar para me ajudar a fazer um curso top para vocês, é só mandar aqui que eu estou inteiramente à disposição, beleza? Forte abraço, pessoal, e até mais. Valeu!